Boa tarde a todos. Que Jesus nos ilumine para que possamos juntos, mais uma vez, estudarmos e assimilarmos desse Evangelho as lições necessárias para a nossa caminhada. A companheira leu, eu retorno mais uma vez com algumas frases de Fenelon, que ele fala assim, olha: dedicai-vos principalmente à tarefa de amar aqueles que vos inspiram indiferença, ódio e desprezo, principalmente a eles. O sacrifício que vos obriga a amar aqueles que vos ofendem e perseguem é penoso, mas é precisamente o que vos torna superior a eles. Aí a gente pensa assim: eu sou superior a eles. Ser superior a eles. O que a gente entende com essa questão de ser superior a alguém? Será que ser superior, até porque quem já se sente superior não é tão superior assim também, né? A gente já começa, o que é a pessoa que se sente superior a alguém? Em que sentido esse espírito deu essa mensagem? Eu sou superior a ele. Eu não desejo mal a ninguém. Né? Tem gente que fala assim, eu não desejo mal a ninguém, eu não odeio ninguém. Sim, se puder ser transferido lá para Sumidouro, né? Se puder assim nunca mais ser feliz com aquela outra pessoa que ele arrumou, não estou querendo, não é ódio isso, não é, né? Que é isso? Que a gente, ninguém tem raiva de mim, tem aquela pessoa que morre de inveja ali. Então, o que é na realidade? Mas eu sou superior. O que vem de baixo não me atinge, só a formiga. Não é uma frase conhecida que a gente conhece? No meu tempo eu estava muito isso. Então, afinal de contas, o que é ser superior? O que a gente começa a pensar, né? O que a gente pensa em termos, quando a gente vem aqui para a casa espírita? A gente vem aqui, todos que nós chegamos aqui, viemos buscar quem? Uma espiritualidade superior. Então, a gente já começa a entender o que é ser superior. O que é essa espiritualidade superior? São aqueles espíritos, são aquelas almas que já não estão mais presas naquele disse-me-disse, naquele eu faço o que eu repito, toma lá, dá cá. São esses espíritos que a gente vem buscar a companhia deles. A companhia desses espíritos, a vibração que eles emitem, é uma vibração de paz, é uma vibração de harmonia. Ninguém aqui chega nessa casa e continua com a ideia de vir aqui fazer mal a alguém. Até pode chegar com a ideia de vir aqui para estar enganado, não entendeu muito bem o propósito da casa e vir aqui pedir ajuda para prejudicar alguém que se sentiu prejudicado. Logo que essa pessoa assistir uma reunião ou conversar com alguém, vai perceber que veio para o lugar errado. Não é assim? E inconscientemente a gente vem buscando essa casa porque é o local que a gente se sente bem. A gente se sente amparado, a gente se sente acolhido, a gente consegue entender uma paz que a gente nunca foi capaz de produzir sozinho. É a paz do Cristo, que o mundo é impossível para nos dar. É isso que a gente vem aqui, reabastecer essas energias, essa bateria com essa fonte espiritual, ligado com essa fonte espiritual. Então a gente começa a perceber que quando eu estou nessa casa, eu entendo que é uma vibração superior. Quando eu me coloco em determinados ambientes, que eu tenho mal-estar, que eu tenho aquelas angústias, eu percebo que é uma vibração inferior. Então eu começo a entender o que é passar a ser superior, que é o esforço que eu vou ter que fazer. Nós vamos buscando nessa casa a presença do Cristo. Aqui é uma casa que fala de Jesus, fala do nosso padrão moral que nós vamos ter que buscar, conquistar. E é isso que a gente vem aqui fazer. A gente vem buscar a companhia desses amigos espirituais e do Cristo.
qual é a esfera que Cristo vibra, habita? É a esfera superior. Então nós temos que convir que é preciso fazer um esforço. O que é a prece? Leon Denis diz que a prece é uma vereda fluídica pelo qual as almas humanas sobem e essas almas superiores baixam, porque é um caminho. Nesse caminho, o que a gente faz? A gente tem que fazer um esforço, eles vêm até nós, mas a gente também tem que fazer um esforço, porque tem que chegar num determinado momento, que não tem como o espírito se condensar aqui. Que esforço é esse? Esforço mental. É o esforço de superior, de espiritualizar os nossos pensamentos no sentido positivo da vida. Bem, nós vamos começar a entender a lei, de afinidade. Um espírito superior, a presença dele, se nos agrada, ele começa a nos contagiar no sentido de nos influenciar para o bem, para o que é bom, para o que é sadio. O tempo todo nós emitimos correntes de pensamento. O tempo todo nós pensamos. O tempo todo nós absorvemos o pensamento de todos. E esse pensamento, quanto mais forte e mais elevado, com vibrações melhores, com sentimentos mais enobrecidos, ele é um pensamento, é uma vibração que se chama de vibração superior, uma vibração mais elevada. Pensamento de ódio, de mágoa, de ressentimento, faz com que essas vibrações baixem, fiquem bem materializadas. O que eu emito, o que eu penso, ela tem um direcionamento em função dessa linha de pensamentos e sentimentos. Se eu penso bem, se eu busco o amor, se eu busco a prece, se eu busco o perdão, essa minha vibração positiva, esses pensamentos serão elevados. Se eu me permito ficar nesse sentimento mais enfermiço, essas vibrações vão buscar os seus similares. Aonde que a minha prece vai? Se eu penso mal, se eu sou uma pessoa que guardo mágoa, se eu desenvolvo rancor, cientificamente ou matematicamente falando, não tem como essa vibração tão baixa ir para o alvo que eu estou determinando, que é o alvo superior. Então não é uma questão apenas religiosa que se fala. Como é que está o seu pensamento quando você ora? É uma questão científica. Como é que essa vibração, como é que você pensa, como é que você raciocina? É para lá que ela vai se direcionar. Cada um se encontra no local adequado. A lei é lei de afinidade. O endereço que você emitiu na tua carta, independente das palavras que você usou, porque foram as tuas vibrações, ela foi direcionada ou para o campo espiritual superior, ou ela vai encontrar outros espíritos sofredores na matéria. É assim que as nossas preces e as nossas linhas de pensamento se comunicam. E eu, de alguma maneira, quando eu emito essa onda de pensamentos que irradiam de mim, é como se do meu lado de fora aqui tivesse um montão de outdoor. O que eu penso? Paz e amor? Eu sou a favor do trabalho? Eu sou a favor da ociosidade? Olha, eu sou a favor do perdão? Não, eu sou a favor mesmo que fulano pague isso aí até cansar. O que eu imito? O que eu ponho para fora? Não é o que eu falo, repare bem. Como eu vibro? O que lá dentro de mim já começa a se movimentar. E o plano espiritual, ele observa. Ele não observa a minha fala. Ele observa as minhas vibrações. O perfume que sai de dentro de mim. E como? Cachorrinho anda com cachorrinho, gatinho anda com gatinho, peixinho anda com peixinho. A lei é assim. Vai se aproximar de mim aqueles que se parecem comigo. Porque é natural que assim seja.
eu trouxe aqui, se a gente pensa que só nossos pensamentos, né, como é que eles vão influenciar, existe um trabalho de um cientista japonês chamado Masaru Emoto, que ele demonstrou com efeito determinados sons e palavras, pensamentos, sentimentos, alterava a estrutura molecular da água. Então a técnica consistiu em expor uma água a um agente, congelá-la e depois fotografar os cristais que se formaram com aquele congelamento. Então ele vai percebendo, é lógico que vocês não vão perceber todos, que está muito longe, ele pega a molécula, né, de uma nascente bonita e depois de um rio poluído. Então as moléculas, quem conhece esse livro se chama A Mensagem da Água, desse cientista. E ele vai demonstrando uma molécula exposta à música de Bach. Então é uma molécula lindíssima, né? É uma molécula de água que fica bonita, né, bem formada, enquanto uma molécula no heavy metal, no pensamento daqueles sons assim, com aquelas músicas muito truncadas. E por aí ele vai, com palavras, com sentimentos, e ele depois ele pergunta, né, ele faz uma questão que nós somos compostos de 70% de água. Nosso corpo humano tem 70% de água. Se uma simples palavra de obrigado muda a molécula de uma água, imagina o que pode fazer as palavras para dentro do nosso corpo, que tem 70%, com os nossos próprios pensamentos. Como é que a gente tem influenciado as nossas próprias moléculas? Se acontece fora do nosso corpo, ocorrerá dentro dele também. Então, as palavras de ódio, de inveja, vai carregar uma energia, uma vibração destrutiva que é captada pela água. Então, depois ele continua e depois ele conclui, achei assim, até quem botou a reflexão, achei muito feliz, que ele falou assim, olha, tomar água é necessário à vida, porém tê-la em vibração superior, uma cristalização superior, depende principalmente de nós mesmos, de nossos pensamentos, sentimentos e palavras. Então nós vamos ver aqui na casa espírita, os companheiros oferecendo à água os seus pensamentos, os seus fluidos. Nós não saímos daqui, não bebemos aquelas copinhos d'água. O que acontece no passe, na realidade? Nós estamos sendo impregnados pelas formas de pensamento, junto com a espiritualidade superior. Então nós começamos a perceber a responsabilidade que nós temos com os nossos líquidos, com os nossos sangues, com os nossos hormônios. Como é que a gente tem trabalhado esse pensamento? O que a gente escolhe sintonizar? Porque é uma escolha, na realidade é uma escolha. Bem, enquanto nós estamos mantendo aqui os nossos canais sintonizados com o bem, nossos acumuladores de energia, eles vão, né? Aqui no trabalho, a gente vem a casa, a gente estuda, essas energias são renovadas. O próprio plano espiritual cuida de renovar essa energia, e é como se os nossos acumuladores chegassem a um ponto, né, de nível bom. Quem já esteve, quem conhece o que é bom, quando se depara com o que é ruim, sabe reconhecer o que é ruim. Quem sempre viveu no que é ruim, não sabe o que está perdendo, não é o que a gente fala? Então, quando a gente vem a casa e busca essas energias espirituais e nos colocamos em harmonia com elas, os nossos acumuladores, é aquele momento que a gente fala assim, nossa, como está bem? Como eu tô, o que é estar bem? Como eu estou tranquilo? Como eu estou em paz? Como eu estou vivendo numa fase, né, raciocinando com mais discernimento, meus sentimentos estão melhor, a gente sabe que aquilo é fruto do amparo da casa espírita ou de outro setor religioso, do próprio mentor espiritual. Essas energias, da mesma forma que elas se formam, elas também podem sair, elas podem escoar. Que a gente fala, houve uma descarga energética. Quando é que acontece a descarga energética? Quando nós nos permitimos acionar
e que por uma invigilância, uma intemperança, a gente fala o quê? Uau, agora acabou. Acabou mesmo. Abriu as comportas e acabou. Tudo aquilo que a gente veio aqui buscar, centavo por centavo, com maior dificuldade de uma hora para outra, acabou. Porque a gente falou assim, ó, minha paciência terminou. A hora que a gente entra nessa vibração da raiva, da mágoa, do ressentimento e do ódio, a gente pega essas energias e fala assim, acabou. E aí? É com a impressão que se tem, é como se nós tivéssemos levado assim muito tempo para subir uma montanha. Já subiram uma montanha? Trabalheira que é, né? Você sobe um pouquinho, para um pouquinho, respira, bebe água, é o calçado. Você vai vencendo a dificuldade. Quando está quase lá em cima, você fizesse assim, ó, fecha os olhos e deixa cair. Aí você despenca. Eu acho que às vezes a gente vem fazer a gente demora a entender que está fazendo esse pega e larga. Vai no médico, problema de saúde, pressão alta, toma remédio e se infartanha de comida salgada. Será que a gente não está fazendo isso? Acaba de sair limpinho, bonitinho, cai na lama? A gente fica reclamando, aí a gente fala do ódio do outro e esquece que esse sentimento tem que ser trabalhado dentro da gente. Até para compreender a dificuldade do companheiro, que não tem o recurso que nós já temos. Nós já temos Jesus, nós já conhecemos o Evangelho, nós temos essa espiritualidade aqui que está o tempo todo nos chamando, nos convidando a fazer prece e orar. Eles lá fora às vezes não têm. Então a gente começa a lembrar aqui uma história, né, de um garoto que chegou em casa falando para o pai. Chegou correndo, bateu a porta do quarto, não queria mais ir para o colégio. Aí o pai foi lá conversar com o filho. Falou, meu filho, o que você tem? O que você está sentindo, meu filho? Fui lá para o colégio, o meu melhor amigo me humilhou na frente de todo mundo por causa do futebol. Me humilhou, acabou comigo. Também, tomara que ele fique doente, que nunca mais vai para o colégio. Né? Quer dizer, ele foi humilhado? Foi, é verdade. Ele foi acionado? Foi acionado. Como é que ele respondeu? Tomara que nunca mais fique doente. Quer dizer, essa história é bem clara. Aí o pai falou assim com ele, ó, vamos fazer uma brincadeira. Aí levou ele lá no terreno da casa, tinha assim uma churrasqueira, um saco de carvão e uma corda lá com um lençolzinho branco. Ele falou, vamos fazer uma brincadeira, vai pegando esse carvão aqui e vai tacando ele naquele lençol branco. Então o filho gostou da brincadeira e começou a tacar carvão no lençol branco a uma certa distância. Tacou, gostou, se fartou de tacar carvão, o chão já estava todo sujo. O pai pegou o menino depois e falou assim, agora vamos aqui na frente do espelho. O que você vê? Como é que você se sente, como você se vê? Ele falou, eu me vejo cansado e sujo. Cansado e sujo. Essa é a sensação quando a gente sai para tacar carvão no outro. Na realidade, o lençol não foi nem tanto atingido. Ele é que ficou mais sujo do que o lençol. Então é quando a gente começa a perceber que é muito insano. A gente está trocando as nossas energias, o que nós já temos de melhor, por uma situação daquela. A gente lembra daqueles programas antigamente de auditório, que o camarada ficava numa cabine, né? Sem ouvir o que o outro falava, e ele tinha que dizer sim ou não. Aí perguntavam para ele, você aceita trocar esse carro luxuoso que você ganhou por esse desentupidor de pia? Sim! Né? Às vezes a gente dá um sim, faz umas trocas. Você trocou toda a tua energia, todo o teu equilíbrio interior, porque caiu um pires no chão e quebrou. E você vai lá brigar com a pessoa por causa daquilo ali. Você arrombou as suas comportas,
Quando você olha, você fala, nossa, que troca foi essa que eu fiz? E agora, para recuperar essa energia novamente? Existe uma frase de Yogananda Paramahansa que ele fala assim, olha, a ira brota dos desejos contrariados. A ira brota dos desejos contrariados. A raiva, o ódio, desejos contrariados. Quem não vai ter desejo contrariado? Hoje em dia, se escuta muitas pessoas falando assim, olha, por que você ficou adoecido? Porque eu me frustrei. Com o passar do tempo, a gente vai descobrir que vai frustrar muito. Que a gente vai ter os desejos, a maioria vão ser contrariados. E será que a gente não está criando projeto e desejo na vida do outro? E ele vai nos frustrar e vai me causar ira? Porque os meus não dou conta. Mas eu ainda quero ter satisfação e ter a sensação de quê? Uma pseudo-sensação de controle na vida do outro. Quando isso sai do controle, eu me sinto contrariado. Porque eu montei um script. Fulano tinha que dizer isso, fazer aquilo e agir assim. Eu montei um script, meu script é perfeito. Saiu do meu controle. Entrou aí o meu orgulho pessoal. Entrou aí, no caso, o poder, sentimento de poder das decisões. Olha, quem dá a última decisão sou eu. Como é que você não acata a minha decisão? Como é que você me contraria? Por que você não gosta de mim? E o medo do fracasso, a insegurança quando se perde esse controle. É um pseudo controle que ninguém controla. Essa sensação da insegurança. Estou fracassando. Eu não mantenho mais as coisas dentro do eixo que eu criei. Então, eu vou ser confrontado com a opinião do outro. Nesse momento, eu vou ser acionado. E aí? Enquanto eu estou aqui, né, principalmente aqui que ninguém nem me contraria, tranquilo. Né? A gente vem para um lugar que todo mundo é amigo, tranquilo também. Quando você começa a ser contrariado, que fulano falou, eu não concordo com a tua opinião, não. Ó, eu não vou muito com você. O que mexe lá dentro? Aí é que mexe. Aí a gente descobre que a gente não é tão legal quanto o amigo pensa que é, né? Então você descobre que lá dentro tem um vulcão que não está extinto e que ele precisa ser drenado. Tem que colocar para fora. Quem bota isso para fora? É o amigo. O amigo nem mexe com a gente. Né? O amigo fala, não mexe com quem está quieto. Sei lá. Agora, tem os audaciosos que vão acionar. Quando nós somos, então, contrariados pelo próprio instinto de defesa, entra o alerta. Alerta, ó. Reage. Aí vem a reação. Como é que é essa reação? Existem pessoas que vão armazenar. Bota isso para dentro e já molécula dentro do corpo para ficar daquela maneira que a gente já entendeu o que vai acontecer. Eu não falo da raiva que eu estou com o outro. Mas trago aqui para dentro seguro. Faço cara de tranquilo e por dentro aquele turbilhão. Imagina aquilo lá dentro. Vai dar o quê? Mal-estar, doenças. Vão nos infelicitar. Aquele veneno está sendo só tomado. É um veneno. Ou nós vamos colocar para fora. Tem gente que morre. Morreu de quê? Raiva. A face vai ficando vermelha, né? Porque vai aumentando lá a adrenalina, vai ficando vermelho. Morreu de raiva. Não suportou ser contrariado.
não suportou a frustração na própria vida, que é a contrariedade. Qual é a maior causa de depressão que se vive? Contrariação. Nós somos rebeldes, a gente não pode ser contrariado. Se não pode ser do meu jeito, então não vai ser de jeito nenhum. Eu me fecho, aí me adoeço. Ou então explodo. E haja quem estiver perto resistência para aguentar essas explosões. Que essas explosões possuem vários níveis. Podem ser as verbais, vão ser as físicas, e a criatura que entra no processo que a gente chama de fúria, cometendo atos que vão impossibilitar o futuro. Porque tem coisas que não dá mais para retornar e falar, foi mal, desculpa. Às vezes você impossibilita o futuro. Então, não precisa 5 minutos, não. 1 segundo basta. Então, é uma necessidade de quê? Da vigilância. Essas energias, então, quando a pessoa se descontrola, quando ela não consegue manter aquele clima de controle, que ela chega, que a gente chama no transbordo, que ela vai sair, e a gente pensa assim, ela vai liberar, né? Que a gente falou aqui da liberação. Eu falei em grito, eu falei em gestos, mas tem gente que vai liberar essas energias através do sexo. Ai, fulano quando chega em casa está estressado, ele faz sexo. O outro faz o quê? Bebe. O outro bebe. O outro come. Está com raiva? Come. O outro dorme. Toma remédio e apaga. Serão essas soluções boas, gente? Não, né? Nenhuma delas a gente percebe saúde. Quando eu estou com raiva, eu vou descarregar no outro, na coisa? Ou eu tenho que me envenenar? Não, a gente vem aqui para começar a entender, adestrar essa mente. Quando começa o alerta, eu não preciso explodir. Quando o alerta lá dentro já começa a dar aquele... É comigo que está falando, né? A gente já sente como é que é. Ih, está olhando para mim, é comigo. Essa história é o alerta. Aquilo já começou a incomodar. É a hora da mente. Como é que eu tenho que agir? Ainda dá tempo de você acionar a prece, acionar um mentor, pegar um livro, sair daquele circuito. Que circuito é esse? Tomada e o interruptor. Ó, vai fazer plug. Eu tenho que pegar minha tomada e sair daquela situação. Senão, nós vamos entrar num circuito seríssimo de alta tensão. E eu não quero mais. A decisão é minha. Eu não quero mais me descarregar o que foi com tanto sacrifício, porque aquela criatura não tem o que fazer e quer perturbar a vida do outro às vezes. Emmanuel, no livro Coragem, ele fala assim, olha, a cólera é um raio mortal. Para conjurar-lhe o perigo, só existe um remédio justo: receber-lhe o impacto destruidor no clima do silêncio sobre a antena da oração. É preciso muito mais combatividade interior para dominar-se alguém ao colher ofensas e esquecê-las, do que para assacá-las ou devolvê-las ao próximo. Ó, aqueles que têm a resposta na ponta da língua, que sabem direitinho contar 2 mais 2, têm a resposta para o camarada que te aciona. Você não responde mais, não é porque você não sabe a resposta você sabe. Ah, mas ele vai me fazer de bobo. Ele está pensando que, né, as pessoas falam assim, mas fulano está pensando que eu sou bobo? Não, você não é bobo, não. Tanto não é bobo que já entendeu que você não quer trocar a tua paz interior por aquele momento. É muito mais difícil se controlar naquele momento do que dar a resposta que ele merece. Dar a resposta que ele merece, você escolhe salteado.
Eu não tenho medo dele. Eu tenho já a inteligência de saber o que eu quero escolher para a minha saúde espiritual e física. É uma decisão naquele momento minha. Ninguém está me pegando a gente desprevenido. Aí é quando você fala, como eu preciso ter essa combatividade interior, se segurar. O Casimiro Cunha, uma vez escreveu para o Chico, porque ele estava muito chateado, às vezes chegava em casa, da reunião espírita, escutava umas coisas que eram para acionar ele, e na psicografia do Chico, o Casimiro Cunha deu uma mensagem. Meu amigo, se desejas paz crescente e guerra pouca, ajuda sem reclamar e aprende a calar a boca. Gente, aprender a calar a boca. Nós vamos ter que aprender a calar a boca. A gente vai ter que aprender a silenciar. Nós já aprendemos a responder. Já passamos por essa fase do colégio. Antigamente a gente não sabia a resposta. Já aprendemos, viramos professores. A gente ensina até o outro. Quando ele falar assim com você, diz isso para ele. Olha só, mestre em revidar. Já somos mestres, já dá aula. Faz assim contigo não, olha. Faz assim. Essa aula a gente já passou. A gente está na outra aula agora, matriculado. Aprender a calar quando sabe a resposta. Silêncio. Silêncio. Primeiro, silêncio exterior. 1000 anos, muito tempo, mordendo a língua. Mas pensando ainda, né? Mal. Porque é uma fase, gente. Não dá para se conseguir tudo num momento só. Segunda fase, silêncio interior. A prece. É difícil? É. Tudo é difícil, que a gente lá não tem, vai ser difícil o início. Depois vai se tornar fácil. É um processo de educação. Então, nós vamos lembrar aqui no início, esses nossos sentimentos, né? Nós tínhamos um instinto. Era esse instinto de conservação que nós tínhamos lá nos nossos primórdios. Nós precisávamos da raiva, do ódio para nos defender, de sentir aquele outro animal chegar perto da gente, né? A gente lá, homem da caverna, a gente com tacato. E que ele era um processo de defesa, de conservação da espécie. Só que isso foi sendo arquivado, né? Muitas vezes nós tínhamos que nos defender. A vida era do que pertencia aos mais fortes. Não era assim? Quem que mandava no mundo? Aqueles que tinham a força bruta. Foram nós que sobrevivemos aí. De alguma maneira, nossos ancestrais não tinham força bruta. É o que também replicava. É o que também se defendia. Então, depois dessas emoções de alerta, de ira, nós conhecemos os sentimentos ainda inferiores, né? As paixões, necessárias dentro de um justo entendimento de progresso. Nós tivemos necessidade do orgulho, do egoísmo, de algumas situações de colocação mais incisiva. Depois desse processo dos sentimentos inferiores, a criatura continua progredindo na etapa por os sentimentos superiores. E quando ela abre a mão do ódio, do ressentimento, pelo amor, do orgulho, pela humildade, do egoísmo, pela generosidade, ela começa a fazer essa troca. Por que às vezes é tão difícil essa troca? Porque são milênios que a gente impregnou esses sentimentos inferiores. Como uma tatuagem, né? Impregnado igual uma tatuagem, está ali, ó. E a gente tem dificuldade de tirar aquilo que a gente conhece, do que está acostumado. Você vê que até para mudar porque é bom, a criatura tem dificuldade. Ela não quer. A sensação de conforto daquilo que ela já conhece. Onde ele chama isso de impulso surdo, que sempre retorna, que sempre volta. É aquilo do que você conhece, que você é habituado, aquilo não te dá medo mais, mesmo que seja ruim, mesmo que te faça sofrer. Na realidade, essas reações, né, que a gente chama de reações impregnadas, elas são frutos do quê? De um automatismo dessas vidas pregressas. Vocês veem que a gente fala assim, ó. Bateu, levou. Encostou aqui, é reflexo. A gente não fala que é reflexo? É reflexo. Reflexo de quê?
Será que um dia a gente não vai ter um reflexo para oferecer uma flor? Então, é reflexo. O que foi esse condicionamento, esse automatismo? Se tornou o quê do momento que ele está sendo prejudicial? Que enquanto ele não está sendo prejudicial, automatizou lá aquela função de sobrevivência. Não está me fazendo mal. Esse automatismo está fazendo com que eu progrida, com que eu pense na vida de uma outra maneira. Mas esse aqui está me fazendo mal. Então a gente pensa assim, o que isso se tornou? Um vício. Um vício de comportamento. Nós nos viciamos naquelas situações a responder daquela maneira. Vício. Nosso modelo, nossos parâmetros eram os sentimentos inferiores. Olha bem o que eu estou falando. São etapas da evolução. Isso é natural. Isso é natural, isso é um processo. Só que chega uma hora a gente fala assim, ó, eu quero caminhar para mais adiante. Eu vou ter que me reeducar. Como é que é o processo de educação? A gente passa tantos anos comendo um determinado tipo de alimento, e um dia, que a idade floresce mais um pouquinho, o que o médico fala? Olha, isso não pode mais comer não. Poder pode, você come e morre, passa mal, entrega para qualquer... Aí você já, pode morrer mesmo, né? Aí a gente vai mudar a quantidade de sal, quantidade de açúcar, vai pensar em atividade física, começa a tomar remédio que não gostava. Então a gente descobre que quando vem mesmo a pressão, a gente muda. Ou muda, ou vai ser mudado de plano. Também é uma opção. Volta de novo, para mal. Qual a solução? Reencarnou. Nova encarnação, para você pensar diferente. Se for preciso, né? Então eles buscam mostrar a gente, olha, será que precisa? Vamos trabalhar esse vício de comportamento? Agora, para trabalhar a reeducação desse sentimento, ninguém vai educar sentimento se não tiver vontade de fazer isso, né? Sem vontade. Eu tenho muita vontade de liberar esse vício que eu tenho. Bem, eu tenho vontade, mas realmente eu não quero. Então é complicado. Como é que você tem vontade e não quer? Como é que essa vontade ela vai ser trabalhada? No projeto de felicidade, é imprescindível o exercício da vontade. Não tem condição de falar em querer ser feliz, em modificar a vida sem trabalhar a vontade. Vamos ver o que Emmanuel fala sobre vontade. A mente humana possui vários setores: desejo, inteligência, memória, imaginação, mas acima de todos eles está o gabinete da vontade. Acima de todos é o gabinete da vontade. É através da vontade que estabelecemos nossas escolhas, a prioridade, assumimos o compromisso de ser feliz e viver dentro das leis de Deus. A vontade é a alavanca da alma. A alavanca da alma. É o que faz ela sair daquele lugar comum. Meu filho, tu está quanto tempo, quantas encarnações nessa situação, reeditando a tua autobiografia? Você se apaixonou por você, volta por várias vidas para fazer a mesma coisa. Você se apaixonou? Não, chega de sofrer, gente. Não é possível que não tenha outra parede. A gente nem precisa para mudar de parede. Vamos mudar. Então é a vontade que vai alavancar essa alma a fazer mudanças na minha vida. O espírito, quando ele vive na ignorância, que ele desconhece, ele não faz essa escolha. Ele vive na ignorância. Como ele não escolhe, o que ele faz? Ele é levado. É o famoso deixa a vida me levar, e vai levar mesmo. Espero que ele tenha um bom condutor, porque senão vai levar. Ele se liberou para ser levado. Ele não quer se comprometer com as escolhas. Ele vive na ignorância. No momento que o espírito começa a entender o que é verdade, o que é bom, o que é harmonia, o que é um pouco de paz, aí ele entende e vai começar a direcionar a sua vida naquela meta, naquela rota.
É a hora que o espírito se direciona. Ele vai errar? Vai. Mas ele não desiste. A vontade dele vai direcionando ele, porque a vontade dele é vencer. É a vontade dele. Então, ele sai, desse jugo das paixões e, acionado pela vontade, ele passa a direcionar a própria vida. E ele sabe, então, para onde caminha e aonde quer chegar. Tem gente que não sabe para onde vai. Quem caminha sem saber para onde vai, não chega em lugar nenhum. Então, nós temos que saber. O que eu quero hoje? Para onde que eu estou me direcionando? Os espíritos me levam. Leva não, gente. É livre-arbítrio. O que eu quero para a minha vida? O que eu quero para o meu corpo? O que eu quero para a minha mente? O que eu quero para a minha vida familiar? O que eu estou buscando? E dentro nós vamos começar a distinguir esses acionamentos e essas chamadas. O outro vai nos acionar. Porque o outro está vivendo lá o processo dele. Porque só uma pessoa doente agride. Só quem é doente agride o outro. Machuca e magoa. Quem é saudável não agride. Consola, conforta, compreende. Então é quando a gente começa a perceber que o conhecimento da verdade vai nos libertar dessa... Acumula e descarrega energia, acumula e descarrega energia, doença, saúde, vai, reencarna, desencarna. Esse sansara que não acaba nunca. Até a hora que a gente fala, olha, o caminho é aquele. Quem é o nosso caminho? É Jesus. Sou o caminho, a verdade e a luz. Nós temos um mestre, nós temos uma bússola, nós temos um farol. Nós vamos caminhar. Dentro de nós, então, vão ter esses sentimentos inferiores, fruto das nossas eras lá primórdias. Eles já estão lá dentro, esses instintos ainda nos convocam. Mas se a vontade às vezes não está dando conta, que às vezes a vontade ainda está fraca. Ela não está uma vontade fortalecida, porque essa vontade vai fortalecendo por etapas. O que a gente faz junto com essa vontade? Nós adicionamos a inteligência. Olha só, levantar cedo é ruim, Mas se eu não levantar cedo, eu não tenho como dar conta do meu dia, não tenho como fazer uma atividade física, Vontade ainda está fraca para pular da cama, mas a inteligência fala assim para mim, se você não caminhar tantos minutos por dia, consequência disso, remédios, doenças, aí você bota na balança. Inteligência, olha a inteligência aí me mostrando. A inteligência dourando aquela pílula para eu tomar. Vai ficar melhor. Você vai rejuvenescer aí 10 minutos se você for lá. Eu vou. Então a gente vai trabalhando com a gente mesmo, fazendo substituições. Olha só o que você está escolhendo. Existia uma tribo que os índios estavam brigando muito. Muito. E o cacique está esperando eles se entenderem e nada eles se entenderem. O cacique chamou a tribo e falou, vamos conversar aqui. Aí chamou lá os índiozinhos e falou assim, olha só, vou explicar uma coisa para vocês. É uma lição muito bonita que ele fala. Dentro de todo homem existem 2 cães. Um manso e o outro raivoso. E os 2 lutam diariamente, tentando ser o vencedor. Mas apenas um sairá vencedor desse duelo. Não pode ser os 2, apenas um. Aí o índio perguntou assim, qual dos 2 vai ser o vencedor? Aquele que você alimentar melhor. Então nós temos dentro de nós esses 2 cães, essas duas vontades muito antagônicas no início que brigam, que se conflitam. Os sentimentos inferiores e os superiores. Quem vai vencer? Aquele que eu alimentar mais. Como é que eu alimento? Ou então, como é que a gente aciona um cachorro? Será que a gente não faz assim? A gente pega cachorro, acha uma maldade, aquilo faz assim, ataca. Ou então mexe com o bicho, esfrega a coisa no focinho para atiçar a raiva dele. E às vezes a gente faz isso com o outro ou com a gente mesmo. Você vai deixar ficar por isso mesmo? Não vou levar isso para casa, não.
Eu não vou levar esse desaforo para casa. Não, mas vai levar às vezes para o caixão. Foi a escolha que fez. Então a gente tem que ser inteligente. Né? A gente começa a vir aqui e pensar. Pensar mesmo. Qual é a motivação que eu tenho para mudar? A gente tem que se motivar. Eu quero paz. Eu quero harmonia. Eu quero ter uma vida comigo mesmo, plena. Né? Respirar. Eu quero isso para a minha vida. Eu não quero conflito, eu não quero briga. Eu quero uma vida mais tranquila. Eu busco isso, como todos vocês aqui buscam. Vocês buscam saúde. As pessoas que estão no passo de cura estão buscando saúde. Saúde física e espiritual. Essa é a motivação. Para isso que nós viemos a essa casa. Essa é a nossa motivação. Qual é o nosso planejamento? Estudo. Eu não vai parar uma nuvenzinha em cima da minha cabeça e eu vou mudar de uma hora para outra, né? Eu preciso estudar. Eu preciso compreender melhor a lei de Deus. Eu preciso buscar pela prece a presença dos mentores e guias espirituais. Isso tudo eu aprendi aqui na casa. É alimentar esse lado bom. Leituras edificantes, é a prece, é a meditação, junto, pedindo a presença do mentor espiritual para inspirar, para intuir. Ele vem. Prece é um telefone que eu falo, mas que eu tenho que esperar para escutar a resposta. Não é sair correndo, não. Calma. Vamos fazer calma, para que ele fale dentro do nosso coração. Para quê? Né? Eu coloquei aqui para ter mais compreensão, mais tolerância e mais respeito. Por quê? Por mim também. Eu tenho que compreender que eu estou num processo, que eu estou fazendo conquistas, e com o outro. Porque se eu tenho dificuldade, o outro também tem. A gente começa a ampliar e aprender a fazer mais resistência para suportar esses acionamentos. A gente vai ficando mais resistente. A gente já não é mais aquela árvore que qualquer ventinho derruba, não. Espera aí, é a palmeira, ó. Vai lá, vem cá, acabou a ventania, está no lugar. Resistência, ter flexibilidade, simpatia e amor com a gente e com o próximo. A gente começa a perceber que esse próximo, ele vem desgastar essa personalidade agressiva que nós temos. Nós temos uma personalidade agressiva, ele é o nosso aplainador de ego, que vem passar os nossos amassados psicológicos. Esse é o outro, que quando me persegue, me induz o quê? A caminhar, a buscar outras soluções. Ou seja, a crescer e até me ensina a sair da linha dele. Eu não vou entrar nessa de novo. Essa brincadeira de gato e rato, isso eu não quero mais. Você já começa a pegar isso aí. Então você vai desenvolvendo simpatia pelo outro. Simpatia pelo outro, mais compreensão, mais tolerância. E a meta? Qual a nossa meta? Nossa meta é caminhar em direção a Deus, em direção ao Pai. Essa é a nosso objetivo, a finalidade do Espírito, a perfeição. Nós estamos aqui nos direcionando para isso. Todos que aqui estamos, nos matriculamos numa escola de Jesus que vai nos ensinar, que vai estar nos encaminhando em direção a Deus. Está nos aguardando. Então, quando essas situações chegam, nós temos que entender que Jesus está lá antes da gente. Nos precedeu, está nos aguardando. Mas nos permite, com livre-arbítrio, que nós venhamos a solucionar. E qual é o nosso modelo? Jesus, né? Então, quando nós formos acionados nessas situações, nos nossos lados ainda mais sombrios, mais orgulhosos, né? Que o outro vai nos acionar, a gente pensa assim, Jesus é meu modelo. O que ele nos ensinou numa situação dessa, de inimigo, quando a gente é acionado? O que Jesus falou
para eu aprender a fazer? Mesmo que eu ainda não faça. Mas o que ele sinalizou para nós como lição? Amar. A lição do Cristo é sempre amor. É amar os vossos inimigos. Fazei o bem àqueles que vos odeiam. E orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais o filho do vosso Pai que está no céu. Então ele nos ensinou a amar, a orar, a fazer prece por aquela criatura. No início, se ama o inimigo? Não. É um sentimento contrário naquele momento. Conforme você vai orando pelo outro, você se distancia da vibração dele e ele não te encontra mais. A própria misericórdia divina te resgata daquela situação. E com o passar do tempo, dessa companhia dos amorosos escritores espirituais, nós começamos a olhar o outro naquela situação com um sentimento de mãe. Não é de pena não, olha bem, de mãe. A gente começa a olhar o outro com compaixão. Com compaixão. Falar assim, poxa, eu também já tive naquela situação. Como sofre quem fica ali. Como é doloroso ficar naquela vibração, naqueles sentimentos. Como eu era doente. Jesus, abençoe essa criatura, para que ela também busque as tuas vibrações e eleve, seja superior, elevando sentimentos e pensamentos, para que elevado possa conviver contigo, conviver mais perto com as leis de Deus, amparado cada vez mais pela espiritualidade e conduzido para o Pai. Que dessa maneira, então, Jesus nos despeça, vibrando por todos nós, para que os nossos corações realmente se pacifiquem e tenham compaixão com os nossos irmãos. Graças a Deus.